Imagine um povo escolhido, com promessas divinas que atravessam séculos, um destino marcado por bênçãos, guerras, exílios e esperanças de restauração. O que seria das 12 tribos de Israel? Como elas moldaram a história do mundo e continuam a impactar nossas vidas até hoje? Em poucos minutos, você descobrirá segredos antigos, profecias de esperança e uma jornada espiritual que transcende o tempo. Prepare-se para uma viagem que vai além da história e toca o coração da fé e da promessa. A origem das 12 tribos de Israel. A origem das 12 tribos de Israel está diretamente ligada à promessa feita por Deus a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. Essa promessa foi transmitida a Isaque e depois a Jacó, cujo nome foi mudado por Deus para Israel. Jacó teve 12 filhos com suas esposas e concubinas: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses filhos se tornaram os patriarcas das tribos que dariam origem ao povo de Israel. Cada tribo manteve sua identidade ao longo do tempo, formando clãs familiares distintos, mas unidos por uma mesma herança espiritual e cultural. A história das tribos começa ainda no contexto da escravidão no Egito e se desenvolve ao longo da libertação, da peregrinação no deserto e da conquista de Canaã, sendo o fundamento da identidade nacional de Israel. As bênçãos proféticas de Jacó em Gênesis 49. Antes de morrer, Jacó reuniu seus 12 filhos para abençoá-los individualmente, em um momento carregado de significado espiritual e profético. Essas bênçãos, registradas em Gênesis 49, não foram simples palavras de despedida, mas revelações do destino de cada tribo e seu papel na história futura de Israel. Algumas bênçãos foram positivas, como a de Judá, a quem Jacó declarou que o cetro não se afastaria de sua linhagem, antecipando a vinda da realeza e, posteriormente, do Messias. Outras foram mais críticas, como as de Ruben, Simeão e Levi, repreendidos por comportamentos passados que afetariam o futuro de suas descendências. As palavras de Jacó moldaram o caráter e o papel das tribos ao longo da história bíblica, revelando não apenas aspectos humanos, mas também a soberania de Deus em usar cada tribo para cumprir seus propósitos. O papel de José, Efraim e Manassés. Entre os filhos de Jacó, José recebeu um destaque especial por sua fidelidade a Deus, mesmo em meio às adversidades no Egito. Como recompensa, Jacó concedeu a ele uma bênção dupla ao adotar seus 2 filhos, Efraim e Manassés, como se fossem seus próprios filhos. Essa decisão elevou Efraim e Manassés ao status de tribos independentes, garantindo a José uma porção dobrada na herança de Israel, conforme era costume conceder ao primogênito, papel que espiritualmente passou a José, ainda que ele não fosse o mais velho. Efraim, em especial, se tornaria uma tribo poderosa e influente, frequentemente representando o Reino do Norte após a divisão de Israel. Manassés, por sua vez, ocupou territórios a leste e oeste do Jordão. O papel dessas 2 tribos demonstra como a linhagem de José continuou a exercer influência significativa sobre a história de Israel, mesmo sem carregar o nome de seu patriarca diretamente. A tribo de Levi e o sacerdócio. A tribo de Levi foi escolhida para um papel único entre as 12 tribos de Israel: servir exclusivamente ao Senhor como sacerdotes e guardiões do culto. Diferente das outras tribos, os levitas não receberam uma herança territorial própria em Canaã. Em vez disso, foram distribuídos entre várias cidades sacerdotais ao longo do território de Israel, com o propósito de ensinar a lei e manter o culto em todo o povo. O sacerdócio, especificamente, foi reservado à linhagem de Arão, irmão de Moisés, também levita e seus descendentes.
Os levitas ficavam responsáveis por funções no tabernáculo e mais tarde no templo, incluindo o transporte, montagem e serviços musicais e litúrgicos. Por sua dedicação exclusiva ao serviço divino, o Senhor foi declarado como a herança da tribo de Levi, uma distinção espiritual que marcou profundamente a identidade levítica ao longo da história bíblica. A formação da nação de Israel e o Êxodo. A transformação das 12 tribos de Israel de clãs familiares em uma nação organizada começou com o êxodo do Egito. Após cerca de 400 anos de escravidão, os descendentes de Jacó multiplicaram-se grandemente e passaram a ser vistos como uma ameaça pelo faraó egípcio. Deus levantou Moisés como líder e libertador, cumprindo assim a promessa feita a Abraão de que seus descendentes seriam libertos de uma terra estrangeira. A saída do Egito foi marcada por sinais e milagres, incluindo as 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho. No deserto, no Monte Sinai, Deus entregou a Moisés a lei, estabelecendo uma aliança com o povo e moldando-o como uma nação teocrática, com leis civis, religiosas e morais. A peregrinação pelo deserto, ainda que marcada por rebeldia e provações, foi o período no qual as tribos começaram a atuar como um corpo coletivo, sob a liderança espiritual e civil de Moisés, preparando-se para entrar na terra prometida. A conquista de Canaã e a distribuição das terras. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel e conduziu as 12 tribos na conquista da terra prometida, Canaã. Sob orientação divina, Josué organizou campanhas militares contra os povos que habitavam a região, como os cananeus, amorreus e jebuseus. A conquista foi gradual e exigiu fé, obediência e unidade entre as tribos. Após importantes vitórias, como a queda de Jericó, a terra foi sendo conquistada por etapas. Com a ocupação estabelecida, Josué supervisionou a distribuição do território entre as tribos, com base em sortes, conforme instruções de Deus. Cada tribo recebeu uma herança territorial, exceto a tribo de Levi, que foi espalhada entre as demais como responsável pelo serviço sacerdotal. As cidades levíticas e as cidades de refúgio foram designadas nesse processo. A distribuição das terras consolidou as tribos como unidades geográficas dentro da nação de Israel, dando início a uma nova etapa de organização social e religiosa na história do povo hebreu. A Era dos Juízes e a instabilidade tribal. Com a morte de Josué e a ausência de uma liderança central, Israel entrou em um período de instabilidade conhecido como a Era dos Juízes. Durante esse tempo, as 12 tribos viviam em uma estrutura descentralizada, cada uma cuidando de seus próprios assuntos, o que frequentemente resultava em falta de unidade e vulnerabilidade diante de inimigos externos. Esse ciclo era marcado por momentos de desobediência a Deus, seguidos de opressão por povos vizinhos, arrependimento do povo e o surgimento de juízes, líderes levantados por Deus para libertar Israel. Alguns juízes notáveis incluem Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Embora tivessem autoridade temporária e regional, os juízes não conseguiam unificar de forma duradoura as tribos, o que contribuiu para uma era caracterizada por conflitos internos, idolatria e frequente afastamento da aliança com Deus. Essa instabilidade demonstrou a necessidade de uma liderança mais permanente, preparando o caminho para a futura monarquia. A monarquia unida: Saul, Davi e Salomão. Após um período prolongado de instabilidade e anarquia, o povo de Israel, sentindo a necessidade de um líder forte que unificasse as tribos, pediu a Deus por um rei. A primeira monarquia foi estabelecida com Saul, ungido por Samuel, o profeta.
Saul iniciou seu reinado com promessas de grandeza, mas sua falta de fidelidade a Deus levou à sua rejeição como rei. Então, Davi, um jovem pastor, foi escolhido para sucedê-lo, tornando-se um dos maiores líderes de Israel. Davi unificou as tribos, estabeleceu Jerusalém como a capital e iniciou um período de prosperidade militar, política e espiritual para o reino. Seu filho, Salomão, assumiu o trono após sua morte e continuou a expandir o império, sendo responsável pela construção do Templo de Jerusalém, símbolo da presença de Deus entre seu povo. Sob a liderança de Davi e Salomão, as tribos experimentaram um período de estabilidade, centralização do governo e grande riqueza. Contudo, as bases do reino começaram a se enfraquecer à medida que Salomão se distanciou de Deus, e a divisão das tribos começaria logo após sua morte. A divisão dos reinos Israel, Norte e Judá, Sul. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes, devido a tensões políticas e tribais. Roboão, filho de Salomão, tornou-se o rei de Judá, que correspondia ao território do sul, incluindo Jerusalém, a capital. No entanto, as 10 tribos do norte rejeitaram Roboão devido à sua opressão fiscal e buscaram um novo líder, nomeando Jeroboão como seu rei. Esse evento marcou a divisão permanente do reino. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Israel, com 10 tribos, manteve uma estrutura política mais descentralizada, enquanto Judá, com 2 tribos, permaneceu como a parte mais fiel à linhagem davídica e ao Templo de Jerusalém. A separação trouxe profundas consequências políticas, sociais e espirituais para as tribos, com o reino de Israel adotando práticas religiosas que frequentemente se distanciavam da adoração ao Deus de Israel, enquanto Judá tentava manter com dificuldades a tradição de adoração do Deus único. Essa divisão geraria inúmeros conflitos e alianças, culminando eventualmente na queda de ambos os reinos. O destino das 10 tribos perdidas. Após a divisão do reino de Israel, as 10 tribos do norte enfrentaram uma série de desafios. Em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio. Os assírios adotavam uma política de deslocamento forçado, o que levou à dispersão das tribos do norte. As 10 tribos foram exiladas para diferentes partes do Império Assírio e, com o tempo, desapareceram da história registrada. Essas tribos são frequentemente referidas como as 10 tribos perdidas de Israel. Ao longo dos séculos, surgiram várias teorias e lendas sobre o destino dessas tribos. Algumas afirmam que elas se integraram a outras culturas ou foram assimiladas por povos estrangeiros. Outros acreditam que as tribos perdidas migraram para outras regiões, como a Ásia, a África ou até mesmo para as Américas. No entanto, a falta de evidências históricas sólidas sobre o paradeiro das 10 tribos mantém o mistério e alimenta especulações até os dias de hoje. O desaparecimento das 10 tribos é uma das grandes questões não resolvidas na história de Israel, e sua busca continua a fascinar estudiosos e crentes. As profecias da restauração das tribos. Apesar do desaparecimento das 10 tribos do norte, a Bíblia contém diversas profecias que falam sobre a futura restauração de Israel. Profetas como Ezequiel, Isaías e Jeremias falaram de um tempo em que Deus reuniria as tribos dispersas, trazendo-as de volta à sua terra prometida. No livro de Ezequiel, por exemplo, há uma profecia poderosa no capítulo 37, que descreve a visão do Vale de Ossos Secos. Nessa visão, Deus faz os ossos secos ressuscitarem e se tornarem um exército vivo, simbolizando a restauração espiritual e física do povo de Israel. Essa profecia é muitas vezes interpretada como uma promessa de que as tribos perdidas seriam reunidas no final dos tempos. Isaías, por sua vez,
profetiza que o Messias será a chave para essa restauração, trazendo um renascimento espiritual a Israel. Ele fala de um novo pacto e da volta dos filhos de Israel de várias partes do mundo. Além disso, as profecias sobre a restauração das tribos também envolvem a purificação espiritual de Israel, com o povo retornando a Deus e vivendo em paz. A restauração das tribos de Israel é uma promessa que os judeus continuam a esperar, e muitos veem isso como parte do plano de Deus para o futuro messiânico de Israel. A restauração escatológica no Novo Testamento. No Novo Testamento, as 12 tribos de Israel continuam a desempenhar um papel significativo, especialmente no contexto escatológico, ou seja, nas promessas de um fim dos tempos. Jesus e os apóstolos falam de uma restauração futura de Israel, onde as tribos se reuniriam novamente como parte do plano de salvação e redenção. No Evangelho de Mateus, Jesus menciona que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15, 24, indicando que sua missão inicial era buscar e restaurar o povo de Israel, incluindo as tribos dispersas. No entanto, em outros momentos, Jesus também fala sobre um novo tipo de comunidade, que inclui não apenas os judeus, mas todos os povos, apontando para uma redenção universal. Além disso, o livro de Apocalipse faz referência às 12 tribos de Israel, particularmente nos capítulos 7 e 21, onde 144 mil pessoas são seladas, representando 12 mil de cada uma das 12 tribos. Isso é interpretado como um símbolo da preservação do remanescente fiel de Israel durante os tempos finais. A visão da Nova Jerusalém no Apocalipse 21 também inclui os nomes das 12 tribos das 12 portas da cidade, enfatizando a importância permanente das tribos de Israel no plano divino. O Novo Testamento, portanto, liga às 12 tribos a ideia de restauração e cumprimento das promessas de Deus, especialmente na vinda do Messias e no estabelecimento de um reino eterno. A escatologia cristã vê as tribos não apenas como uma referência histórica, mas como parte do grande mistério de salvação e renovação no final dos tempos. E aí? Gostou dessa jornada pela história das 12 tribos de Israel? Se esse conteúdo fez sentido para você e despertou sua curiosidade, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E agora, aproveite para conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Tem muito mais sobre esse tema e outras curiosidades que você vai adorar. Nos vemos lá.